Doutora Cristina, hoje a gente está iniciando, né, o nosso novo curso do curso de Medicina Espiritual, e a gente vai começar pela apresentação do novo curso, da palestra que a senhora deu, né, então a gente vai fazer assim, a gente vai seguir em ordem com as meninas, né, a primeira Mioca, se a Mioca tiver alguma pergunta, aí a gente vai para a Eu Cláudia, tenho. a gente vai para a Porque do Cíntia, passe, né? eu vou ser a última. Começa do passe, Isso. né? A gente vai intercalando assim até terminar as perguntas, isso. Cláudia, tudo bem? Bem, Então pode começar, né? doutora Cristina, a minha pergunta é: como a gente que trabalhava no centro espírita, participando de dar passe e na comunicação, como fica agora que nós estamos parados? Como foi, nós trabalhamos como foi ensinada no centro. Acontece alguma coisa com a gente nesse período que nós estamos parados? O corpo físico, sim. Durante o sono, não. Porque, estão parados fisicamente. Espiritualmente, acreditamos que não estão parados. Porque nenhum espírito que, ao adormecer, ele vai ficar estático dentro de casa, dentro de um apartamento. Existem aqui atividades no mundo espiritual que os vossos anjos de guarda para fazer essas atividades. O grande problema é achar que vocês só podem contribuir para o bem sentado numa mesa mediúnica. E quando sai dela, vocês são ameaçados. Isso está errado, porque a continuidade do trabalho de Jesus, ele acontece em dois planos, o plano e o plano espiritual. Então, já que vocês estão em estudo conosco, então isso significa que vocês estão também em alguma atividade durante o período noturno. Ninguém está parado não, viu? Ai, pode, porque a minha pergunta depois vai lá embaixo. Isso, a gente vai indo, vai intercalando até chegar uma vez de cada um. Pode falar, Cláudia, sua dúvida. Tá, a minha dúvida, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas a doutora Cristina falou agora, né, quando a gente dorme, a gente também tá, né, no plano espiritual, trabalhando, assim, e esses dias eu até enviei uma mensagem pro senhor Vandir, porque faz alguns dias que eu tô sentindo uma dor meio estranha, assim, mas e eu pensava que fosse por conta da minha mudança, né, mas, assim, é uma dor, parece ser meio muscular, assim, é do lado esquerdo, acima do quadril, sabe? Meio que na altura do rim, assim, um pouco para baixo do rim, para cima do bumbum, assim. E não sei, porque não lembro, assim, de ter dado mau jeito, de nada, assim, diferente, mas tá incomodando um pouquinho. E aí, hoje eu resolvi não dormir no colchão que me doaram, né? Eu dormi tipo um colchonete, né? Bem fininho, assim, porque eu tô acostumada a dormir no duro mesmo, né? Só no futon. E aí eu não sei, aí como a doutora falou agora, né, dessa parte que a gente à noite também, a gente trabalha, a gente tá no mundo espiritual, assim, será que tem alguma coisa a ver essa dor? Olha, a dor ela pode ser distribuída, localizada. Quando a dor é localizada, geralmente eu peço para colocar o eletrodo na absorção da dor. Então, com o tempo, o eletrodo ele foca. Se for a dor inflamatória, aí é diferente, vai precisar do eletrodo e do anti-inflamatório para poder resolver aquela dor. Porque uma dor inflamatória, ela tem eletromagnetismo negativo. Se tira o eletro, mais se fica a inflamação. E aí o antibiótico pode resolver a situação, viu? Eu acho que você teve um estiramento muscular, provavelmente, viu? Tá. Obrigada. Então não teve a ver com o lado espiritual, doutora Cristina. É mais o físico dela mesmo.
é físico mesmo. Físico. Porque as dores espirituais, elas são contínuas e, ao mesmo tempo, são dores que aumentam com a presença da entidade. Uhum. Então, é uma diferença, né? A dor fluídica, ela é diferente. A dor fluídica, ela é parcial. A dor do espírito que está sofrendo, ela é muito ativa. Contínua, então, seria, né? Seria contínua e muito forte. Você não suporta, não. Entendi. Obrigada. Obrigada. Cíntia? Não, o que eu tenho de dúvida é que, assim, agora que eu estou restabelecendo a minha saúde física, né, e o equilíbrio emocional também está acontecendo, eu estou percebendo que a parte espiritual está começando a pedir necessidade de trabalho. E aí, no caso, eu estou pensando, eu acho assim, que nem a senhora falou, né, que a gente trabalha à noite em desdobramento, né? Mas como eu tinha uma atividade muito intensa nessa parte de doação, bom, também na parte do meu trabalho também é de muita doação com as pessoas, né, meu trabalho na matéria, eu queria saber o que eu poderia fazer, porque eu tenho sentido até arrepio. Essa última semana, que realmente muitos arrepios, assim, eu até comecei a fazer, me propor a fazer o evangelho todo dia, pela manhã, sabe? Para procurar equilíbrio, né? Mas eu percebo que devo ter alguma necessidade de doação, porque eu tenho tido muito essa sensação. Deixa eu explicar para vocês. Um soldado, para ir para a guerra, ele tem que ser bem treinado, bem equipado, porque o seu inimigo, muitas vezes, treinou a vida inteira. Para que esse soldado vença essa batalha, é preciso que ele esteja acima do nível. Isso são os médios, que vão enfrentar a lei de causa e efeito. Quando essas leis de causa e efeito têm a liberdade, muitas vezes, de atuar, porque foram também prejudicados. Então, você é respeitado por duas condições, viu? A condição e a condição de saber se defender. Então, muitos espíritos, eles pensam duas vezes quando vai atingir determinado médico, porque corre o risco também de ser detectado e ser evocado. Então, o que acontece? Respeito de lá, respeito de cá. É o que a gente sempre diz para eles. Ninguém mexeu com você, também não vão mexer com eles. E a gente está aqui também para evocar. E muitos não gostam das evocações, principalmente as leis de causa e efeito, os que combatem o cristianismo, eles não gostam da evocação. Mas, no entanto, observem que, atualmente, os religiosos, eles se tornaram alvos muito fáceis. Padres caem em escândalos, médicos psicográficos caem em escândalo, pastores caem em escândalo. Então, vocês estão vivendo, pessoal, uma transição que é a maior batalha no mundo espiritual. E vocês são vulneráveis porque vocês precisam de uma percepção apurada, vocês precisam de uma assistência maior. E muitas vezes, dentro de casa, você não tem apoio para essas coisas todas. Só que, o que acontece? Se eu tenho um inimigo, ele vai saber dos meus passos, vai saber da fraqueza daqueles que estão ao meu lado. Se eles não me atingir, eles vão procurar fracos para tirar meu objetivo principal. Eu vejo muitas vezes na vida de alguns que o momento deve ser de reflexão. E essa reflexão está baseada naquilo que viveram, naquilo que estão passando, e naquilo que eu não desejo que nenhum passe, sofrimento, que não é fácil de jeito nenhum. As pessoas, talvez, procurem vocês ter ajuda, mas elas não se ajudam.
Então, elas querem o benefício, o resultado, mas elas não querem saber as consequências que vai acontecer na vida de vocês. Eu sou a favor dessas coisas. Porque aqui todo mundo quer ajudar, e tem alguns que não querem. Não vou me preocupar com isso. Eu tenho que partir para quem eu quero. Então, o que nós observamos é que vocês ainda estão na infância mediúnica, precisa passar pela adolescência mediúnica, para depois se tornar adultos responsáveis. Mas, para isso, nós temos que ter uma base que nós iremos fazer, se vale a pena mexer em determinadas coisas, que muitas vezes não vale a pena, ou sempre vai ser contrário à vida daquele médium, tá entendendo? Então, a gente sempre observa que, para Jesus dar aos apóstolos ordem para curar e expulsar os demônios, ele passou praticamente 2 anos estudando essa possibilidade. Porque eles não tinham preparo. E depois de 2 anos, foi que ele se reuniu, depois de preparar eles para todas as situações, foi que deu essa permissão para que eles trabalhassem. Está entendendo? Então, há momentos na vida que a gente tem que ser mais aluno do que professor. A gente não pode ser mais professor porque a gente não está nesse índice ainda. Mas quando a gente é mais aluno do que professor, a gente vai fazer o quê? O aluno vai fazer uma revisão de tudo que deu errado, porque agora não pode dar mais não. Então, esse aluno vai revisar tudo agora e vai apresentar ao professor. O professor vai dar uma nova nota a esse aluno, porque está vendo que tudo deu errado, ele reconheceu os seus próprios erros. Hoje, para você trabalhar tanto como encarnado para desencarnado, a complexidade é muito séria, entendeu? Muito grave. Porque as pessoas vivem um momento que elas querem tirar proveito da mediunidade do outro, tá entendendo? Do espírito que está ali. E vocês têm que pisar em casca de ovos para não se prejudicar. Então, eu estou aqui agora fazendo uma declaração para todos que for fazer cirurgia assinar. Porque eu sei que alguns, futuramente, vai querer botar na justiça por direitos, por danos morais, dizendo que eu prometi cura a eles. Eu sei que eles vão fazer isso. Antes que eles façam isso, eu já preparo uma declaração, assim, na declaração está dizendo que ninguém prometeu nada, que você entrou pelaquela porta espontaneamente e que você não pagou nenhuma taxa. Eu estou acobertado. Se vocês for fazer um trabalho mediúnico hoje, sem ter uma visão jurídica, pode ter certeza que vão ser engolidas. O caso é muito sério, entendendo? Então, como está vendo aí uma epidemia de mistificações e pessoas se aproveitando disso ou daquilo, eu já fecho essa porta dentro dos hospitais. E ali eu já digo, olha, assina ali o termo, eu só posso fazer a cirurgia quando você assinar. Ah, eu não vou assinar termo nenhum, não tem cirurgia, não. Porque eu já sei das más intenções. Então, aquela época de Jesus, o necessitado era diferente, ele precisava realmente de ajuda. Aqui, o que eu observo é, existem uns que vêm prejudicar, existem outros que vêm se beneficiar para ir embora, existem várias características, e eu tenho que com isso. Então, jogar vocês dentro de um trabalho sem ter uma visão jurídica é muito perigoso. Entendeu o que eu estou dizendo para todos os hospitais? É muito perigoso. Porque tem uns que chegam aqui e dizem assim, a senhora vai me curar? Se eu não. O senhor vai correr atrás do resultado. Eu não estou aqui para lhe curar. Então, esse jogo, se você não tiver cuidado, você perde e termina processado e preso. Então, o que eu quero dizer, Cíntia, não é fazer o trabalho, é saber com quem está fazendo o trabalho. Quem é que está envolvido com esse trabalho? Se tem a mesma responsabilidade que você tem, e às vezes não tem. Está entendendo? E foca a responsabilidade só ali em você.
Então, você carrega a pedra, você quebra a pedra, você encaixa a pedra, você é tudo. Mas e a responsabilidade deles? Fica onde? Está entendendo? Então, por isso que mediunidade atualmente é alto risco. Você tem que medir as palavras quando vai falar, para saber, quando se faz uma pergunta, não ter uma resposta imediata, pensar quais são as intenções daquela pessoa. Então, hoje, essas coisas envolvem muita coisa, que, na verdade, você tem uma população perturbadíssima nos dias atuais de hoje. Isso é verdade. Obrigada. Doutora Cristina, minha dúvida é assim, bem no início da aula, a senhora fala sobre a mudança da voz e do gesto da senhora em relação ao seu Vandir, né? Enquanto eu estava ouvindo a aula, eu revi, assisti várias vezes, né? Aí me veio essa dúvida. É só a voz do seu Vandir que muda ou tem dos outros médios também que muda? Porque, desculpa a minha ignorância, né? Porque Se no caso, olha, as mudanças de voz e as gargantas ectoplasmáticas acontecem nos médios sonâmbulos. Porque, nesse caso, o meu perispírito periférico encaixa aqui no dele, então a mudança de voz ela é imediata, e de pensamento e de inteligência também. Os médios comuns, na verdade, eles não deixam de ser médios, mas eles não têm essa propriedade do sonambulismo. Então, a mudança de voz não vai acontecer. Então, quando a gente passa para as características aí, vocal, Ana Maria Cláudia tem uma, Dr. Ricardo tem outra, Dr. Bezerra de Menezes também tem outra, está entendendo que é mais jovial. Dr. Ludmilla tem outra. O Mensageiro de Maria tem outra. Então, isso caracteriza o conjunto do que é o sonambulismo. O sonambulismo não poderia ser uma única voz, porque já que o médium está no estado de transe, então o domínio é praticamente nosso, não são desses médios. Se você pega um médium sonâmbulo para incorporar um espírito de um homem, uma sonâmbula, vai haver mudança de voz, ela vai falar masculino, porque ele vai formar a garganta ectoplasmática. Se você pega uma entidade feminina para incorporar no médium sonâmbulo, então o gesto, o olhar, até a boca mesmo. Então, eu fiz uma consulta uma certa vez de uma pessoa surda, né? E ela tentava fazer leitura labial, ela não conseguia, não. Porque quem estava ali não era uma pessoa humana, é uma desencarnada. E a pessoa que veio acompanhando dizia assim, olha, você não está entendendo? Não estou entendendo, não. Então, a pessoa dizia, não, mas ela está falando isso, e ela fazia a leitura para tentar passar para ela, aí ela conseguia entender, mas quando partia para labial, não sabia, não. Porque a leitura labial aí não é do médium, é nossa. Então, eu até brinquei no final da reunião, está vendo aí que sou eu, que ela não conseguiu ler o que eu estava falando. Então, o que que acontece? Todo médium um dia pode ser sonâmbulo? Pode. Ele pode ser sonâmbulo, ele caminha para o sonambulismo. Mas vai depender muito do estudo, da boa vontade dele, para que a justiça divina vá dando esse espaço maior, para que haja uma atuação melhor dos espíritos. Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Também percebi que durante a oração, a voz da Miyoko mudou também, né? Depois tem uma oração tão bonita, né, Miyoko? Eu nem sei o que eu falei, não. Não, aí... A mudança de voz na prece pode estar caracterizando a presença do anjo de guarda, que ali está presente. Então, ele pode atuar também na ectoplasmia, no plexo laríngeo, e ali ele pode fazer a mudança de voz. Agora, a mudança de voz, veja bem, não tem nada a ver com a mudança física. Então, quando a gente fala em mudança física, já seria uma transfiguração, já seria completamente diferente. A mudança de voz, eu acredito que seja mais fácil. A transfiguração é mais complicada, é mais difícil. Obrigada, doutora Cristina.
Pode falar. Não sei nem o que eu falei. Ah, que eu tô ruim, então. Depois a gente comenta. Tá bom. Pode falar. Pode. Uhum. E outra parte? Isso, Ao pode... doar a sua energia na hora do passe, se sente feliz, despertando uma doce euforia interior, embora doando de si, sente-se motivado ao final dos trabalhos, desbloqueando psiquicamente ou psicamente. Será que eu escrevi errada? Fisicamente, né? Psicamente. Tá certo, então. É confiante, porque, na verdade, está aprendendo a liberar o amor universal, que há muito está retido em seu ser espiritual. Então, fica bloqueado esse psicamente. Doutora Cristina, o que é isso? Bloqueado? Quer dizer que... Deixa eu ver a tradução aí, se fizeram correta, viu? É psicamente, né? Fisicamente, isso. Certo, veja só. No caso do trabalho do passe, a concentração do médium deve ser fluídica. Está entendendo? O que é isso? Então, o meu lado do psiquismo está concentrado no fluido, não está concentrado em tudo aquilo que está ali. Quanto maior a concentração fluídica, maior a proteção e maior os resultados de cura naquelas pessoas. Se aquele médium desvia o pensamento dele para algumas preocupações, o fluido vai existir, mas não em grande potencialidade positiva. Ele vai existir de uma forma mista e o trabalho espiritual não vai ser completo de jeito nenhum. Então, o Dr. André Luiz, ele diz uma coisa: o trabalho de passe é um dos trabalhos que a boa vontade não é tudo. Olha o que ele diz. Então, quando ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: olha, não coloque alguém ali só porque essa pessoa está dizendo que vai ter amor necessitado, mas ela tem que saber o que está fazendo. Então, eu posso dar um passe dispersivo no sonâmbulo, e aí? Uma pessoa que está ali e que chegou em estado terminal, eu posso dar um dispersivo cruzado, ela vai embora. E se ela for embora na frente da família depois de um passe, como é que fica? Então, as pessoas não ainda despertaram para a responsabilidade da aplicação de um passe. E as pessoas pedem aqui, muitas vezes, olha, você não pode aplicar um passe em mim? Você está em consulta? Ou não, não posso fazer isso não, porque eu não sei o que é que você tem. Porque o passe, ele é uma medicação. Então, quem é passista doa a nossa energia, mais a energia espiritual que está ali, doutora Cristina. É isso? Na hora do passe, existem duas energias, a dos espíritos que estão ali e o do médio passista, que é aí chamada o passe misto, né? A energia magnética com a energia espiritual, os dois. Então, nesse conjunto aí, os dois estão atuando para o resultado do tratamento. Ok. Cláudia? Eu queria saber, assim, esse negócio do tratamento é sempre, assim, guiado pelo médico que tá... Pelo médico que está experimentando, não, como fala? No campo magnético? No campo magnético. É um médico que está no nosso campo magnético, por exemplo, se fosse, vai, a Cíntia, por exemplo, que vai examinar, que vai... Aí é o médico que diagnostica. Então, fácil. Porque o médico, no caso, vamos dizer, você chegou com a dor de cabeça. Então, na dor de cabeça, eu não vou aplicar um dispersivo cruzado, porque a dor se espalha. Eu vou fazer só uma absorção coronária. A pessoa, às vezes, pode chegar com a dor de cabeça e sair com que o procedimento foi errado.
Então, vou fazer ali a obstrução coronária, que a dor é centralizada, ela não é distribuída, e a partir dali, ele melhora daquela condição. Está entendendo? Mas a indicação do passe aí é do médico espiritual. O passista ali, ele é orientado pelo médico espiritual. Do passe, né? Cíntia? Doutora, eu estava vendo aqui, aqui cita, né, que a transmissão depende também do merecimento do assistido. Então, por exemplo, eu fiquei pensando, o médico espiritual dá a orientação de dar o passe. Então, quer dizer, não fica garantido, né, assim, o resultado, porque depende também desse merecimento da pessoa. E aí, por exemplo, porque assim, às vezes a gente é uma pessoa muito necessitada, né? E aí a gente quer ajudar. Tem a vontade do médium, mas tem o merecimento dessa pessoa também. Essa força que a gente faz, às vezes, por querer muito ajudar, aí será que não pode nos prejudicar também? Olha, prejudica mais o psicológico dos médicos, porque ele começa a achar que o problema está neles, não está não. Então, é uma das coisas que quem trabalha com cura tem que tomar muito cuidado. Porque muitos pacientes aqui não me enganam, não. Ele não está bom porque ele não quer. Procedimento correto, mas o que é que ele quer, né? Ele quer jogar em você uma culpa para que, na verdade, ele diga assim, isso não está funcionando. Então, tem alguns daqui que eu só atendo sozinho, porque é aquele negativista mesmo. Quando ele tem público, ele estraga todo mundo, viu? Então, quando tem público, eu por último, que eu já sei que ele quer. Se eu for para ele numa sala, ele for o sétimo, né? E tiver os demais ali, ele começa a dizer: eu estou aqui, não fico nunca, já é para acabar com o outro. Eu já sei que ele está para destruir. E se o receitista não tiver preparado, você vai dizer: eu não tenho capacidade de curar essa pessoa está do mesmo jeito, ele quer que você pense assim. Então, o que é que eu faço? Deixa ele por último. Quando está por último, tudo bem, vamos conversar. O que é que você tem? Olha, porque eu estou desse jeito. Eu disse, você só chega reclamando. Você nunca chega aqui dizendo alguma coisa boa. E você não pensa positivo. Agora, é eu e ele. A sala não tem mais ninguém, não. Você tem que melhorar. Você não pode ser assim, não. Não, mas é porque, veja só, o tempo que eu estou aqui. O tempo que você está aqui, você não está se esforçando, não. Olha, vem cá, deixa eu dizer a tu. Eu já dei 100 alta e a tua não deu ainda. Como é que 100 pessoas foram embora e você ficou? Aí ele começa a refletir que a culpa é dele, não é minha, não. Então, por isso, sim, que quem vai para uma guerra como essa tem que ter muito cuidado. Porque você está ali como instrumento, você está ali como mãe, como esposa. Eles não observam isso, não. Eles querem saber disso, não. Ele quer saber o seguinte: se você recebe um médico, você vai ter que me curar, tá ouvindo? Esses caras vão dando a eles limitações, não é assim não. Então, estava com aqui, que ele estava lá com inflamação na perna, então veio inflamação na perna, aquilo ali resolve com ectoplasma, e de repente ele disse o quê? Olha, estou do mesmo jeito. Tu bebe, bebo, vai continuar do mesmo jeito. Porque a medicação que eu aplico aqui, a sua bebida anula. Você tem alguma coisa para cobrar de mim? Você não tem, não. Você bebe. Você fuma também? Fumo. Então, pronto. Tá difícil. Quando eu vou fazer cirurgia, eu digo aqui logo: olha, quem fuma e bebe, a cirurgia não tem resultado. Vai fazer? Digo logo. Então, eu já sei as carinhas que fuma e bebe. Aí, quando vem para a revisão, não tem resultado. Agora, se você, Cíntia e demais, for fazer a cirurgia e você não alertar para isso, ele vai dizer que, como médico, que isso tudo é uma farsa. Agora, quem fuma e bebe é ele. E os médios se preservam, faz de tudo, tá entendendo? Os médios se anula tudo, renuncia tudo, e aquele paciente pode estragar a vida do médico. Então, por isso que eu sou bem direto. Ontem eu estava aqui, teve 17 cirurgias,
Aí reuniu e disse, olha, estou lá dizendo, quem sair daqui para shopping center, tomar cachaça aí fora, tá entendendo? E discutir depois da cirurgia, não vai ter resultado. Estou logo dizendo. Outra coisa, para os 7 que estão aqui, ninguém aqui vai sair curado 100%. Estou logo lhe dizendo também. Os que têm merecimento vai ficar bom. Os que não têm, precisa melhorar. Estão vindo, tudo. Pronto. Ninguém vai cobrar nada de você. Na cabeça dele, Cíntia recebe o médico, ela vai fazer milagre. Se ela não fizer, pode ter certeza, se ela na internet. É assim que está funcionando. Doutora, pode Essa falar. observação sobre, desculpa, essa observação sobre fumo e bebida para a eficácia do tratamento, tá nessa ficha que eles preenchem no começo? Tá tudo na ficha. Tá lá, você fuma, aí o pessoal na triagem diz sim, aí coloca no tracinho lá, fuma. Tá entendendo? Então, você bebe, tá lá um tracinho, bebo. Então, quando eu pego nessas fichas aí, desses que reclamam, e o que são os inconsequentes da vida, eu digo, olha, para aqui tua ficha, o que é que tem, doutora? Tu bebe e fuma. Como é que você está cobrando agora dos médicos? Então, a ficha dele já está denunciando ele. Então, alguns chegam aqui e dizem assim, depois do tratamento de um mês, olha, eu queria ser seu trabalhador. É mesmo, dá tua ficha aqui, fumando e bebendo, quero nada. Quero não. Mas aqui não pode não, é? E por quê? Lá fora podia? Não, lá fora podia, aqui não pode não. Aqui você está num trabalho sério. Então, eles pedem para entrar no estudo mediúnico, eu não deixo, eles são fumantes e bebem. Sim, obrigada. Doutora Cristina, quando eu estava assistindo a palestra da senhora, estava estudando assim, me veio uma coisa na cabeça. Eu queria saber a opinião da senhora. O batismo. Aí eu pesquisei na internet, estava escrito assim. O batismo e o passe são de contextos diferentes, mas tanto um como o outro têm algo em comum. A transformação, a cura e a renovação espiritual. Cada prática serve o propósito distintos dentro de suas respectivas tradições, mas ambos refletem pelo crescimento espiritual, pela conexão com o Divino Espírito Santo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Porque eu fiquei pensando, né? Não tem muita coisa a ver, mas, assim, tem quase a mesma finalidade, né? Eu vou fazer uma pergunta ao grupo. Quantas pessoas Jesus batizou? Ninguém. Ele que recebeu, né? Ninguém. Ele foi batizado. Está entendendo? E aquela questão do recebimento, entenda a parte histórica disso tudo, veja só. Uhum. Aquela questão do batismo, na verdade, a parte histórica foi manipulada, né? A parte religiosa está lá. No caso de João Batista pegava os jovens, que eram aqueles mais inteligentes, que iam ser os discípulos de Jesus. Então, ele fazia a simbologia ali do ato de batizar, como se eles estivessem saindo dos costumes do mundo para o costume espiritual, mas não era salvação. Diferente. Uhum. Então, quando João encontra Jesus, coloca-se que João batizou. Deixa eu dizer uma coisa a você. Como Jesus era judeu, não tinha batismo. E agora? Como é que pode? Como é que ele poderia agora se batizar, se ele era judeu? Então, a igreja manipulou. Então, o que é que faz a igreja? Né? Coloca lá João Batista, né? Batista vem do batismo, tá entendendo? E a partir daí, Kardec até fala sobre isso no livro Céu e Inferno, né? Sobre a questão dos anjos decaídos, essa coisa toda. Então, é o que eu digo aqui. Se batismo salvasse, os presídios estavam vazios, não estava? Se o batismo salvasse, você precisava educar seu filho? Não precisava, não é verdade?
Você diria o quê? Eu batizei meu filho, agora ele virou santo, vai. Então, significa que a igreja, ela manipulou muita coisa. E a manipulação da igreja, ela é bem visível quando a gente percebe que existem costumes ali que não era do povo judeu, de jeito nenhum. A circuncisão, tudo bem, era costume do povo judeu, mas o batismo não era. Como é que ele poderia violar essa lei? Então, a partir daí, a gente verifica muita coisa que foi pregada pelo movimento espírita, que não pensava no que ia fazer, entendeu? A igreja dizia uma coisa, ele dizia também, do mesmo jeito, e hoje a gente, através de historiadores, o quanto isso mudou. Nós temos aqui um escritor muito bom no Nordeste, que eu pedi livro dele ali. Tem livro dele ali? Veja ali. Severino Celestino. Não sei se vocês conhecem. Não. Severino Celestino. Pronto, eu indiquei esse escritor aqui do Nordeste, porque tudo que ele fala em termos de estudo bíblico bate com os nossos estudos no mundo espiritual. Uhum. E veja só, ele estudou aramaico, ele estudou hebraico, ele foi na Bíblia hebraica, na Bíblia aramaica, e quando ele foi para a Bíblia católica, foi um desastre. Não tinha nada daquilo que realmente era para ter, está entendendo? Então, hoje, Severino Celestino, ele não é divulgado pelo movimento espírita, que eu acho isso uma injustiça muito grande. Está entendendo? Porque não se trata de um médio psicográfico, se trata de um médio pesquisador. Né? Como aqui tem alguns evangélicos, aí eu pedi as obras dele e coloquei aqui. Não, coloca as obras dele aqui. Coloque por quê? O que ele fala tem fundamento. Porque eu não posso admitir, olha, só tem fundamento que vem daqui. Eu não trabalho desse jeito. Se a coisa for séria, eu digo, olha, esse escritor, o que ele fala tem fundamentos. Então, quando você vai ler as obras de Severino Celestino, você descobre o quanto foi manipulada a Bíblia. Está entendendo? Agora, nenhum padre que entra em debate com ele. Veja se entra em debate com ele. Por quê? Ele é professor universitário, está entendendo? Então, estudou o hebraico, o aramaico, foi lá onde estavam realmente as Bíblias, leu tudo que estava lá, e a interpretação é totalmente diferente do que vocês pensam, entendeu? A questão do batismo é outra complicação, e outras coisas mais que a igreja colocou, onde você vai na Bíblia, é aramaica, não tem nada disso, entendeu? A romana, ela se apossou e fez o que quis, né? Uhum. Obrigada, doutora Cristina. Yoko? Não tem mais. Não tem mais? Cláudio, você tem mais alguma dúvida? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. É que é que não é é sobre reencarnes com más formações, né? Que eu tinha lido num livro que eu comprei lá no Hospital Espiritual, de uma coletânea de psicografias, né? E como eu estou trabalhando com crianças especiais, né? Então, a dúvida era mais sobre isso, mas pode ser outra hora, não tem problema. Certo, era sobre o que? A dúvida mesmo. Então, porque assim, ó, ele fala assim, de reencarnes de más formações, né? Que cabe salientar que devemos sempre corrigir os erros cometidos por nós mesmos. Então, assim, dessas crianças que nascem com esses problemas de más formações, então, seria como lei de causa e efeito? Existem espíritos que eles se negaram ao amor, certo? Então, as más formações congênitas que eles vão sofrer, e agora, a ser amado, e naquele momento ele sentir essas energias. A energia da mãe, a energia do pai. Então, por isso, a importância de amá-los, porque foram os espíritos que se negaram ao amor e partiram para a violência. Então, seria também impossível não vir uma má formação. Não porque Deus colocou a má formação, mas o mal deforma. O mal deforma. O que a gente não pode colocar na lei de causa e efeito é que Deus deformou aquele espírito. Deus não vai fazer isso. Mas o mal, cada vez que você pratica, a mente se atrofia, os músculos também,
os ossos também. E chega um momento que você vai reencarnar diante daquilo que você plantou, né? Isso é legal. Entendi. Obrigada. É, Sim, estamos aqui já esgotou, as vendas desse Severino Celestino acabou, tem mais não. Eu mandei pegar Nossa, ali, mas não tem não. É porque tem muito evangélico infiltrado, sabe? Aí quando Ah, ele vê a obra lá, aí eles compram para dizer, agora eu pego esse povo, né? E quando eles vão ler a obra de Severino Celestino, então eles dizem, olha, o negócio é sério. A Bíblia foi adulterada mesmo. nossa. Aramaico, hebraico e grego, né? A pesquisa dele é muito boa. Nossa, ele traduziu tudo isso. Aí você Cíntia veja, pode. uma relíquia dessa reencarna no Nordeste, né? E Uhum. o mundo não conhece porque o movimento espírita não quer divulgar. Eu acho isso um absurdo. Orgulho, né, doutora Cristina? É um orgulho. Né? Por todos do movimento espírita. E, olha, essa obra aqui é uma obra muito boa para a gente ler, para fazer palestra. Não fazem isso, só pensa nisso. Isso é verdade. Cíntia, tem mais alguma dúvida? Não? Ah, doutora Cristina, eu tenho uma dúvida aqui. Eu já presenciei, durante alguns tipos de passes, pessoas que choram. Tem algum motivo, assim, se Quem for chora, ver, o assim, passista ou o paciente? o paciente? O paciente, veja Isso, só. isso. A mediunidade em si, ela traz uma alta sensibilidade emocional. Se aquela pessoa tomou o passe e ela está chorando, indica que ali tem uma entidade enferma, precisando de ajuda. Não só é a pessoa que está precisando, não. Então, quando você vai conversar com aquela pessoa, ela diz, olha, eu estou envolvida com uma tristeza muito grande. É um espírito que partiu há poucas semanas, que precisa de ajuda. Então, os centros espíritas deveriam o quê? Fazer como tem aqui, o setor de emergência, para atender. Então, na hora eu pego a ficha, comunicar, manda o setor de emergência fazer e recolher, para ele não ir para casa com ela. Essa pessoa não desiste do tratamento. Ela vem, mas quando você entra chorando e sai gritando, você não volta mais para esse lugar mais nunca. Entendi. Entendi. Obrigada, doutora Cristina. Miox, tem mais alguma dúvida? Não? Não. Meninas, se não tem mais ninguém, tem mais uma dúvida, porque eu tenho mais uma. Então, ninguém tem, eu vou fazer. Doutora Cristina, na preleção da senhora, que a senhora estava fazendo a preleção, a senhora fala sobre o vírus, né, que se propaga mais no inverno, né, no verão. Aqui no Japão, desculpa, os vírus no inverno é a influenza, né, a gripe e o coronavírus, né. Tem uma base científica que explica o porquê no inverno a gente fica... Tem sim. A base científica é, olha, veja só, cada vez que um país ele tem uma carga eletromagnética negativa na sua atmosfera, a imunidade da população cai. Então, no caso dos países europeus, é muito difícil o recolhimento dessas entidades que estão aí, tá entendendo? Porque nós temos poucos médios para fazer isso. No Brasil já é diferente. Nós temos uma grande quantidade de médios. Então, espíritos aí que partiram, né? Outros que, na verdade, desde o tempo da guerra está aí também. Então, o que é que acontece? Eles convivem entre vivos e mortos. E quando essa energia ela cai, o que é que acontece? O perispírito periférico, na verdade, ele não se dá muito com frio, não, viu? Ele não se dá com frio. Porque as cargas eletromagnéticas que tem no perispírito periférico pode levar você realmente a gripes perigosas. Pronto, aqui tem enquanto ali,
O ar-condicionado está em 25. Se eu colocar em 16 ali, o médico começa a levar choque aqui. Porque o perispírito periférico não é adaptado para frio. Aí, se isso acontece, então o que acontece? É o deslocamento periférico e o desmaio dos meios. As reuniões que tem ar-condicionado, que tem incorporação, eu sempre digo, cuidado com a temperatura. Porque daqui a pouco eles estão fazendo isso, levando choque. Então, a mesma coisa é quando a temperatura cai num país. Ela, quando cai num país, a imunidade já baixou, o eletromagnetismo das entidades já passou para vocês, vocês começam a adquirir as doenças que eles têm. Ah. E, doutora Cristina, assim, então tipo assim, é normal, então, tipo assim, igual a gente está chegando, aqui já está, nós estamos praticamente no inverno, né, No no inverno. Japão, né? Então, assim, igual tá, a atmosfera fluídica também muda, então, porque eu estou Ela sentindo, muda, porque nós temos aí partículas eletromagnéticas se chocando com correntes de ar frio. Então, muda. Está entendendo? Então, essas partículas eletromagnéticas, se fosse positiva, não é a imunidade de ninguém, mas é negativa. entendi. E ontem já, ontem já saiu notícia que não tem mais remédio de gripe na farmácia. Caramba, O ideal seria vocês colocar um eletrodoço, né? né, doutora Cristina? Na absorção. Muita gente gripada. O primeiro ataque dos vírus é no baço, né? Eles atacam o baço, onde está toda a filtragem sanguínea. Então, ele rompe essa filtragem e vai para correntes sanguíneas. Mas todos os vírus têm elétron negativo. Então, se você tem no baço, aí você tem pouquíssima chance de pegar uma pneumonia. Entendi. E também desde sábado, eu estou sentindo cheiro. E tem hora que o cheiro é tão forte, doutor, cheiro que chega até a embrulhar meu estômago. Então também tem a ver com a atmosfera fluídica do Japão, né? Tem, porque os médicos que sentem isso, né, geralmente, ou aqui dentro ou lá fora, mas quando chega aqui, eles também sentem o cheiro de éter, né? Diferente. Tá entendendo? Um cheiro muito forte de éter. Lá fora, os maus cheiros que eles sentem é da atmosfera de lá. Então, isso vai de acordo com a atmosfera. Lá fora, se tiver muito complicado, também o campo magnético aqui segura. Eles não vão sentir esse mau cheiro aqui. Mas quando eles saírem, eles vão sentir. Entendi, doutora Cristina. Obrigada. Já terminei minhas dúvidas. Meninas, tudo bem? Tudo bem. Pronto, eu acredito que esse mês está chegando uma caravana de Goiânia, né? Goiás, né? Para cá. O pessoal vem fazer treinamento aqui. Mas não vai as pessoas hospedar na casa da Ana Zelma, não, que não cabe, não, viu? Daqui a pouco, São a quantas? Ana Zelma está abrindo uma pensão da Zelma. É, a pessoa da Banazel. É, porque deve vir umas 7 pessoas de Goiás para cá, né? Aqui, mais ou menos, umas 4, já tem 5, né? Então, tem mais gente por aí para fazer treinamento. Obrigado a vocês. Obrigada. Um Feliz Natal para todos. Um Feliz Ano Novo também, entendeu? E Cíntia, não se preocupe, sua filha já acordou, está tranquila, sendo bem orientada, viu? E o nosso desempenho aqui é manter dentro dessa atmosfera, para não sentir dor lá fora. Nem sentir também agonia, e muito menos angústia. Então, o melhor lugar para eles é aqui dentro, tá certo? Essa é uma ação da etapa, que é justamente as orientações psicológicas de comportamento em colônia espiritual, tá certo? Não vamos cuidar como você Muito cuidou, obrigada, né? doutora. Mas vamos fazer o impossível, tá certo? Obrigada, doutora, muito obrigada. Eu tenho sonhado muito com ela, todos os dias.
Mas eu sonhei com ela essa madrugada, sentada como se fosse num veículo, parecia de poltrona vermelha, muito tranquila, assim, como se ela estivesse sendo levada para algum lugar. Não sei, parecia que ela estava sendo transferida para alguma coisa, sabe? Mas eu estou procurando também me controlar. Muito obrigada. Ali é a câmara de recuperação pós-desencarne, que a gente coloca ali na sonoterapia, para depois, quando voltar ao estado normal do perispírito, a gente tira as medicações, leva para a enfermagem, para os psicólogos conversar. Mas está tudo bem, Pronto. certo? Muito obrigada. Sim, sim. Senhor Jesus, de joelho espiritualmente a teus pés, que teus bálsamos suaves ventos envolvam o nosso espírito e a nossa boca, e venhamos a prosseguir sobre os nossos obstáculos sem nada a reclamar, mas ofertando os nossos corações, Senhor, em nome do teu amor. Que tua luz penetre nas nossas mentes, para que venhamos acalmar almas aflitas e sobrecarregadas. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Obrigado a todos vocês.